Oi, gente. Eu estava vendo essa reportagem hoje mais cedo e fiquei com vontade de comentar porque eu quero introduzir um pouco de ceticismo nisso, embora existam algumas evidências, sim, de que esse apoio começa a diminuir devido à gestão da pandemia trágica que o governo Bolsonaro tem realizado. Então, existe um pouco de verdade nessa história, mas também a gente deve temperar esse otimismo com bons graus de ceticismo, porque existe um setor significativo da comunidade evangélica que quer apoiar alguma candidatura de direita, mesmo que não seja necessariamente a candidatura do Jair Bolsonaro. Eu vou trazer os detalhes nesse vídeo. Eu queria lembrar a vocês que o curso introdutório sobre a obra de Karl Marx está com as inscrições abertas. No comentário fixado desse vídeo, vocês podem clicar no link e pegar mais informações. E se você deseja superar uma visão do senso comum sobre Karl Marx, e se você puder divulgar em suas redes, eu agradeceria muito. Vocês estariam ajudando muito o canal fazendo isso. Então eu peço de coração que vocês ajudem o canal divulgando o curso e, quem sabe, se inscrevendo ou dando de presente para alguma pessoa que você gostaria que superasse uma visão do senso comum sobre esse importante autor do campo progressista, do campo da esquerda, que foi e ainda é super atual, Karl Marx. Né? Eu também vou falar sobre Engels nesse curso, né? E eu acho que tem muitas coisas da visão do senso comum que precisam ser superadas. Bem, essa reportagem traz como evidência da diminuição do apoio, né? Isso daqui, que no ano passado 36 líderes evangélicos gravaram um vídeo atendendo à proclamação santa feita pelo chefe supremo da nação para um dia do jejum. Essa coisa de jejum, inclusive eu vou futuramente falar sobre isso, o quanto isso talvez não seja um sacrifício tão grande, porque tem benefícios para a saúde fazer jejum. Né? Um dia eu faço um vídeo trazendo esses detalhes. Mas esse ano, a cerimônia realizada no mesmo dia em que foi anunciada a troca de 6 ministros, teve a presença de 3 lideranças. Então, realmente, você sair de 36 líderes evangélicos para 3 é uma evidência de uma diminuição. Mas, como vocês vão ver, esses líderes não querem apoiar ninguém do campo progressista, de esquerda. Em geral, eles estão tendo restrições ao Bolsonaro. Né? O Samuel Câmara, da Assembleia de Deus, né, diz, por exemplo, o exercício do poder tende a desgastar e a pandemia tem participação nisso. Gostaríamos que o presidente fosse mais protagonista. Acho que em alguns momentos ele é extremamente inflexível. Se houver uma terceira via, creio que o apoio ao Bolsonaro será menor. O que ele está chamando de terceira via? Ele está chamando de terceira via uma via que não seja Bolsonaro, nem seja o PT, e que seja provavelmente culturalmente conservadora. Né? Isso é absolutamente claro. Né? Bolsonaro sempre teve os seus melhores índices de aprovação entre os evangélicos. Pesquisa Datafolha mostrava que 42% dos eleitores desse grupo consideravam o governo como ótimo ou bom em abril de 2019. Em março, esse número era de 37%. Teve uma queda aqui, né, de 5 pontos percentuais, mas não é assim uma queda tão grande assim. Por isso, eu acho que o otimismo em relação à perda do apoio do Bolsonaro entre o grupo evangélico tem que ser um otimismo temperado. Ele, na verdade, tem relação com a perda do apoio do Bolsonaro em geral. E entre os evangélicos, essa diminuição foi até menor do que tem sido no resto da sociedade. Né? Apesar da redução, os evangélicos ainda avaliam o Bolsonaro melhor do que a média da população. Segundo o Datafolha, o percentual geral dos que os consideram o governo ótimo ou bom é de 30%. E esse número é muito importante. Percebam que só 30% da população, o que eu consideraria o apoio mais nuclear, mais fiel do Bolsonaro, como eu tenho dito aqui, ele tem cerca de 30% do apoio da população, né? De bolsonaristas que não se moveram pela pandemia. Mas entre os evangélicos, o apoio ainda é de 37%. O que significa que entre os evangélicos ele ainda desfruta de um apoio devido às questões culturais, né, mais proeminente, um apoio ainda mais significativo. Isso significa que essas informações são da Globo, né? Isso significa que nós estamos falando de um presidente que ainda tem muito apoio entre o setor evangélico e
isso pode até colocar ele no segundo turno em 2022, porque a direita está muito fragmentada. Não é? Essa é uma questão que nós vamos ter que esperar para ver. Ainda tem muita coisa que vai acontecer. Agora, eu quero ressaltar para vocês que a nossa luta pelo voto, inclusive evangélico, tem que ser feito de uma forma inteligente. Você tem que, por exemplo, mostrar para os evangélicos que Jesus falava em estar do lado dos mais pobres, não é? Falava contra os ricos. Eu acho que a esquerda deveria, inclusive, citar, sim, a Bíblia em relação a isso, mostrar, não é, que a mensagem de Jesus era uma mensagem pró os mais pobres. Acredito também que a esquerda deveria enfatizar o fato de que Jesus era contra a guerra, que ficou conhecido como o príncipe da paz, e que toda a mensagem belicosa do Bolsonaro não é uma mensagem coerente. Ele falava em amar os seus inimigos, em oferecer a outra face, né? Em perdoar. E essa, sem sombra de dúvidas, isso não é o epicentro da mensagem bolsonarista, né? É uma mensagem que entra em conflito com essa mensagem cristã. E eu estou falando sobre isso porque a esquerda precisa ter uma estratégia de comunicação com os evangélicos que mostre para eles que a defesa do nosso planeta, que a defesa da classe trabalhadora, que a defesa dos mais pobres, que uma política que emancipe as pessoas e que viabilize que as pessoas possam ter mais condições de sobreviver, de viver melhor, é coerente com o evangelho, é coerente com o epicentro da mensagem cristã. Isso pode ajudar a você furar um pouco desse bloqueio dessas teologias de prosperidade para as pessoas se lembrarem da teologia da libertação. Das pessoas se... Desculpe. Das pessoas se lembrarem que existe toda uma mensagem dentro do cristianismo que é absolutamente coerente com políticas sociais de garantia de direitos sociais. E que a mensagem de meritocrática, a mensagem contrária aos pobres, contrária à classe trabalhadora, a mensagem de cada um que se vire, não é? A mensagem quase de um darwinismo social adaptado para a atualidade, é uma mensagem que não faz sentido dentro do âmago do cristianismo. Ou seja, a esquerda não deve tratar o voto evangélico como um voto impermeável, um voto que você não pode acessar. Agora, também a esquerda não deve pensar que vai conseguir adesão entre os grupos mais fundamentalistas e entre os grupos mais radicalmente conservadores. Nem deve abrir mão de suas pautas históricas para tentar acessar esses grupos, para tentar se comunicar com esses grupos. Você não ganha eleitores quando você cede nos seus princípios. Tudo que você ganha quando você cede nos seus princípios, quando você cede naquilo que é central para aquilo que você defende, é você ganhar o desprezo das pessoas. Porque além deles saberem que você não está totalmente com eles, eles passam a desprezar você porque começam a achar que você não defende nem aquilo que você dizia defender com ênfase. Isso é muito importante porque ao mesmo tempo que eu defendo que a esquerda, sim, dialogue com todos os grupos sociais e dialogue com os evangélicos, trazendo os detalhes que eu falei sobre a mensagem cristã, como ela é muito mais compatível com a defesa de direitos sociais, com a defesa de uma política que prioriza a classe trabalhadora e os mais pobres, e uma política da paz, uma política do cuidado ao planeta, que tudo isso é muito mais compatível. Ao mesmo tempo, a esquerda não pode abrir mão da defesa dos direitos da comunidade LGBTQ. Ao mesmo tempo, a esquerda não pode abrir mão da defesa de um Estado laico e de uma perspectiva secular contrária à teocracia e o pensamento teocrático. A esquerda não pode abrir mão dos seus princípios, mas pode sim lembrar a essas pessoas que o epicentro da mensagem cristã em relação à paz, em relação aos pobres e em relação aos ricos é muito mais compatível
com uma proposta de progressividade tributária muito mais compatível com a proposta de garantia de direitos sociais, muito mais compatível com a proposta de um estado de bem-estar social, que essas propostas que buscam promover paz, autonomia, uma maior igualdade de poder e maior liberdade são muito mais compatíveis com a perspectiva progressista de esquerda pró-trabalho do que são compatíveis com a proposta belicista e com o discurso de cada um por si, não é? E você que se vire, e o Estado não deve interferir, ajudando as pessoas mais vulneráveis e aquelas que precisam de uma atuação do Estado para poder ter melhores condições de se desenvolver. A presença do Estado na educação, na saúde e especialmente na garantia de direitos sociais como a educação e saúde, mas de políticas de primeiro emprego, de expansão do setor cooperativo, ela é muito mais, ela está em muito mais acordo com a mensagem central do cristianismo do que essas mensagens e essa narrativa da direita. E isso a esquerda deve fazer, mas não abrir mão de suas pautas históricas em relação a direitos civis e não abrir mão dos seus princípios, daquilo que acredita em relação ao Brasil se tornar um país que respeita mais as minorias. É esse diálogo franco que o campo progressista precisa desenvolver com a sociedade. Não é fácil, mas é necessário. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Torço para que você se inscreva no canal se você gosta, dê um like, compartilhe e quem sabe até se torne membro ou apoiador do canal. E se puder, divulgue o curso sobre Karl Marx, que disse sobre religião. Muita gente lembra da coisa o ópio do povo, mas eles se esquecem que o ópio era no sentido de que a religião em pequena quantidade reduz a dor. Né? A religião é a alma de um mundo sem coração. Isso está no texto de Marx, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. E as pessoas às vezes se esquecem disso. Marx dizia claramente que não se pode pensar em desconstruir a religião apenas pelas ideias, mas o que se deve fazer, muito ao contrário, é mudar um mundo que precisa tanto de religião para poder justificar as suas dores. Né? E nesse sentido eu diria até que Marx seria muito mais simpático ao que aconteceu na Suécia do que o que aconteceu na União Soviética. Né? Na Suécia, a religiosidade diminuiu porque as pessoas se tornaram mais felizes, mais ricas, a pobreza diminuiu, a garantia de direitos sociais aumentou. Isso é muito mais, tem muito mais a ver com o que Marx dizia na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel do que uma imposição estatal por ateísmo. Isso não está de acordo, né, com o que Marx diz na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, e eu tenho certeza que surpreende muitas pessoas, mas a ideia do curso é essa, mostrar um Marx como talvez você nunca tenha visto. Torço para que vocês façam o curso e divulguem, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.